Quando o assunto é o passado triste do Pete de Dogman, muito se fala do seu pai abusivo chamado Crude, que foi o responsável por fazê-lo se tornar um vilão. Mas você sabia que outra pessoa muito importante na vida do gato foi sua mãe, a Gracie? O quê? Enquanto ele deixou vários traumas pro Pete, a sua mãe é a dona das memórias mais felizes do antigo inimigo do Dogman, e seus ensinamentos são muito importantes para a redenção do personagem. Apesar do Lil ser a principal causa da decisão do Pete em se tornar uma boa pessoa, isso jamais aconteceria se não fosse pelos ensinamentos da sua mãe. O motivo disso é que tanto a Gracie quanto o Lil foram inspirados em uma mesma pessoa, a mãe de Dav Pilkey, o criador de Dogman. Afinal, o próprio Pete é inspirado em Pilkey, e todo o seu desenvolvimento é uma analogia à infância do autor, quando ele tinha dificuldades para estudar, por ter TDAH e dislexia. Só que a mãe de Dav, assim como a Gracie e o Lil, nunca desistiu dele e sempre o apoiou sem julgá-lo. Desse modo, ele foi de uma criança que vivia tirando notas ruins para um escritor e cartunista renomado, enquanto Pete foi de um vilão temido para uma pessoa bondosa. Se não fosse pela sua mãe, nem Gracie nem o Lil teriam sido criados. Na verdade, é possível que ele nunca chegaria a se tornar um autor de livros, o que significa que a saga do Dogman nunca encontraria a luz do dia. E é por isso mesmo que a história da Gracie é muito importante para toda essa franquia. Só que existe muito mais sobre a Gracie do que você imagina, e essas informações podem ser trazidas à tona em um possível Dogman 2, que muito provavelmente vai contar com um flashback do Pete que vai introduzir essa personagem ao mundo cinematográfico do policial canino. Quer descobrir sobre a Gracie antes de todo mundo? Então já vai preparando o seu lanche e se sentando no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Tudo o que conhecemos sobre a Gracie tem um ponto de início, que ocorreu em um passado levemente distante, em algum momento dos anos 80 ou 90. Nessa época, o Crude tinha um visual que era bem diferente. Ele estava seguindo a moda do passado, mas hoje em dia isso é considerado bem brega. Enquanto isso, a Gracie não mudou muito na aparência em comparação com suas próximas aparições. Foi nesse tempo que ela e o Crude se conheceram, e também foi quando ele a pediu em casamento para dar início a um relacionamento de anos. Ele deveria ter entre 20 e 30 anos, assim como a personagem. Mas na verdade não dá para saber se eles tinham uma diferença de idade grande. Um detalhe importante é que o anel que ela recebeu quando ouviu o pedido não era um item qualquer, e sim um artefato conhecido como o Anel do Destino e outras coisas, que tinha sido concedido ao Crude por um alienígena. O pai do Pete tinha recebido do alien a missão de entregá-lo à senhorita enfermeira, que era bem jovem na época, porque tinha uma profecia que dizia que ela salvaria o universo. Só que, por ser um baita cretino, ele decidiu utilizá-lo para fazer o pedido de casamento. Esses acontecimentos foram revelados em Big Jane Begins, que até então é o último livro publicado. Depois que os dois se casaram, eles viveram juntos por anos, mas não se sabe quanto tempo levou para que a Gracie ficasse grávida de Pete. Também é complicado ter ideia se o Crude já era um péssimo marido para ela desde o início, ou se piorou só com o nascimento do seu filho. Big Jane Begins já mostra que ele sempre foi um mau caráter, mas também indica que ele é um baita mentiroso, já que mentiu pro alienígena na maior cara de pau. Ou seja, a coitada da Gracie pode muito bem ter sido enganada várias vezes pelo Crude. Nos piores casos, ela pode ter sido vítima de traições enquanto achava que estava em um casamento perfeito, e só descobriu anos depois, isso se tiver chegado a descobrir. Se você também concorda que ela merecia alguém melhor do que o Crude, comenta aqui embaixo o #Grace. Foi questão de tempo depois do casamento da Gracie com o Crude para que o amor deles resultasse no nascimento de Pete, um gatinho que teria tido um futuro muito promissor se não fosse pelos maus tratos que sofreu do seu pai durante a infância. A história nunca entrou em detalhes em como eram os abusos que o Pete sofria quando pequeno, mas a cena de reencontro dele com seu pai, tanto na versão da saga de livros quanto no filme, nos dá uma ideia de como era a relação deles nessa época. Afinal, o Crude é extremamente folgado. Ele xinga o próprio filho de forma gratuita para destruir sua autoestima, e ainda por cima rouba todos os seus bens. Imagina o que ele fez na época em que ele era só pequeno
e tinha a obrigação de obedecê-lo. Isso sem contar com o mistério da cauda machucada dele. Ele e o seu pai são os únicos que sabem como ela ficou assim, e muitos teorizam que isso foi resultado de mais um dos maltratos do Crude. O relacionamento de Pete com seu pai fez com que ele aprendesse a não confiar em ninguém e a odiar todos, mas Gracie teve uma relação completamente diferente. Os dois se amavam e ela o tratava muito bem, sem ficar julgando cada uma de suas ações da forma que o pai fazia. Mesmo quando Pete ficava bravo e quebrava coisas por conta do estresse em excesso, Gracie o perdoava. Ao invés de brigar com seu filho, ela tentava ensiná-lo a amar, perdoar e ser uma boa pessoa. Mesmo depois do Pete ter virado um vilão, esses ensinamentos aparentemente esquecidos continuaram no fundo de suas memórias. Apesar de ser uma moça muito bondosa e nunca ter feito mal a ninguém, Gracie infelizmente teve o azar de adquirir uma doença muito grave. Não se sabe ao certo qual a enfermidade. Pode ter sido, por exemplo, uma leucemia ou algum problema no pulmão. De qualquer modo, o que a gente tem certeza é que esse foi o pior momento de sua vida. E nessa fase extremamente importante, o seu próprio marido a abandonou. Dizem que marido e esposa devem estar juntos na alegria e na tristeza. Mas Crude não seguiu essa regra preciosa e a abandonou no pior momento de todos. O motivo? A gente também não sabe. Pode ser que eles tenham brigado um pouco antes, ou então o Crude simplesmente não teve coragem de lidar com as dificuldades de cuidar de uma pessoa doente. Será que ele é covarde nesse nível? Por conta disso, a Gracie passou a viver sozinha como Pete. Imagina só ter que cuidar de uma criança ao mesmo tempo em que se sente mal por conta de uma doença fatal. É por isso que ela passou. Em nenhum momento ela parou de ser uma boa mãe e nem começou a agir de forma egoísta, o que reforça ainda mais a diferença entre os dois. É até triste pensar que a mãe do Pete acabou se casando com uma pessoa tão terrível, porque ela com certeza merecia muito mais. Você concorda ou acha que ainda devemos ver a versão do Crude nessa história? A saída de Crude da vida de Gracie em um momento tão complicado não só a deixou triste pelo abandono, o desafio de cuidar o Pete enquanto lida com uma doença grave também pesou. Mas trouxe outro problema que todo adulto teme: a falência. Crude provavelmente era a maior fonte de renda da casa, e se Gracie trabalhava, sua doença a obrigou a parar com isso. E dependendo do seu emprego, ela pode não ter conseguido uma licença para continuar recebendo dinheiro. E mesmo se tiver conseguido, esses pagamentos muitas vezes não são o suficiente. De qualquer modo, a Gracie teve que sair de casa e se mudar com o Pete para um abrigo bem pequeno. Pois é, não bastava a doença e a responsabilidade de cuidar sozinha de uma criança. Isso também significa que talvez ela não conseguiu pagar por um tratamento para sua condição. Se ela teve leucemia ou algum outro tipo de câncer, seria necessário passar por uma quimioterapia, um procedimento que deixa a pessoa muito mal antes de conseguir examinar o tumor. Um dos efeitos colaterais mais conhecidos da quimio é que quem passa pelo procedimento sofre com queda de cabelos, mas não vemos isso acontecendo com Grace, o que pode significar que ela sequer conseguiu fazer isso. Triste demais, não é? Mas eu vou te dar uma ideia para ficar contente depois desse vídeo. Clica no botão de inscrição, assim você vai sempre receber nossos vídeos diários sobre suas animações favoritas. É tudo de bom. Todas essas coisas terríveis infelizmente acabaram fazendo com que ela tivesse um destino bem cruel. Ela não resistiu à doença e acabou falecendo, deixando o Pete órfão. Isso aconteceu algum tempo depois do Crude abandonar a família, porque o Pete ainda era jovem quando isso ocorreu. Se a gente se colocar no lugar do Pete, fica mais fácil entender como ele se tornou uma pessoa tão malvada. A Gracie deixou várias lições extremamente importantes para o seu filho, mas os sentimentos negativos fizeram com que ele ficasse cego. É como dizem, né? A tristeza que é ignorada hora ou outra acaba se transformando em ódio. E foi exatamente isso que aconteceu com o Pete. O pior é que, parando para pensar, nada disso teria acontecido se o Crude tivesse sido um bom marido e pai. Caso ele não tivesse abandonado sua família, Gracie e Pete não seriam obrigados a se mudar para um abrigo, mas o principal é que eles possivelmente conseguiriam dinheiro suficiente para pagar o tratamento adequado para a doença dela. Ou ainda teriam chances da mãe do Pete falecer, mas ele não seria tão injustiçado. Além disso, ele ainda teria um pai, e os dois poderiam apoiar um ao outro ali em diante. Apesar de Gracie ter falecido, os seus ensinamentos não foram totalmente esquecidos. Isso porque o Pete, após muitos anos sendo um vilão, encontrou outra figura na sua vida que tinha os mesmos ideais da sua mãe, o Lil.
seu próprio filho. Ele provavelmente puxou a sua avó, porque acredita que o amor vence qualquer coisa desde o nascimento. E seu otimismo e amor fizeram Pete se lembrar de tudo que a sua mãe tinha ensinado antes de falecer, fazendo surgir nele a vontade de mudar de vida. Uma cena do livro Mamãe dos Ventos Uivantes mostra isso muito bem. Grace tinha um ukulele que adorava, e antes de falecer ela presenteou Pete com um instrumento, sendo que ela utilizou por anos e era muito apegada ao objeto. Só que depois de anos ignorando as lições da sua mãe, ele tinha pensado que tinha perdido o ukulele para sempre. Só que depois da sua casa ter sido destruída, Leo encontrou o item no meio dos destroços, representando o legado de Grace sendo resgatado depois de muito tempo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!